Salve, salve a todos os alunos e alunas da terceira série do ensino médio. Boa noite. Como é que vocês estão, meus queridos? Aqui quem está na área é o professor Assis Walter, professor de vocês da disciplina Biologia, tá? E a gente vai iniciar mais uma sexta-feira nas nossas aulas, tá? Última sexta-feira desse primeiro semestre, nessa sexta-feira, dia 8 de julho de 2022, meus queridos. Retinha final aí da nossa primeiro semestre do nosso período letivo, tá bom? Bom, na aula de hoje, a gente, como é a última aula, a gente vai propor aqui uma revisão, tá, de um dos nossos conteúdos trabalhados nesse mês, tá, nesse bimestre, na verdade, certo? Para que vocês possam aí dar um gás, certo? Para se preparar aí para as últimas avaliações nesse período também. Claro que sempre vai ter alguma coisa nova, a gente vai ter uns exercícios novos, questões novas, tá? Para aguçar ainda mais esse ponto do conhecimento de vocês. Beleza? A todos os alunos e alunas que estiverem presentes aqui, já sabe, a aula está sendo transmitida ao vivo, vocês podem participar da nossa aula pelo nosso chat, tá? O chat do IPTV para as escolas, tá? Que tem o kit, pode participar, beleza? Manda um salve aqui no nosso chat para eu poder acompanhar direitinho, para saber se vocês estão acompanhando, assistindo. Mas se você está assistindo pela TV aberta ou em casa, saiba que no YouTube também essa aula está sendo transmitida. Procura lá o canal Educação, nosso canal, tá? Do canal Educação no YouTube, onde você pode participar e comentar da nossa aula pelo chat de lá também. Beleza, meus queridos? Vamos nós! 20 horas e 17 minutos. Conteúdo da aula de hoje, professor, tá aqui na tela para vocês, como eu disse para vocês, ó, revisão, tá aqui, ó. Os seres vivos diversificam processos vitais com foco, tá? Hereditariedade e saúde, tá? Então, como é um tema de revisão, a gente conversou sobre essa perspectiva aí da hereditariedade, a gente conversou um pouquinho aí com vocês sobre mutações, tá? E a gente vai focar um pouquinho dentro dessa temática de mutações. Então, bora lá, meus queridos? Bora lá? Vamos! E aí, gente, ó, é o seguinte, primeira coisa, né, o que é uma mutação, tá? As mutações são alterações, são modificações súbitas em genes ou cromossomos, podendo acarretar uma variação hereditária, certo? Eu não gosto muito da ideia da palavra de ser um erro, tá? Do padrão, porque, quer ou não, nós somos frutos de mutações, tá? A gente está vivo hoje por conta dessas mutações, tá? Então, são essas mudanças que acontecem nos genes, esporádicas. Essas mutações, elas podem, porventura, vir a gerar um problema para aquele indivíduo, e aí, claro, que ele não vai sobreviver, tá? Ou, pelo contrário, né? Pode permitir justamente aquele indivíduo ter um grande sucesso de adaptação. Tá? Então, a grande ideia, queridos, é que essas mutações levam aos indivíduos, né, um aumento na variabilidade genética. Tá? Então, essas alterações aqui, ó, que a gente precisa ter uma grande ideia aqui para a gente, é que essas alterações ou modificações, o que elas vão fazer? Elas vão aumentar a variabilidade. A variabilidade genética. Ok? Certo? Então, se a gente pegar lá outros conteúdos associados aí, por exemplo, a teorias evolutivas, tá? Darwin, tá? Quando ele falou um pouquinho sobre a seleção natural, ele falou que existia variabilidade de indivíduos e que o meio, tá, o meio ambiente selecionava os indivíduos que eram considerados aí aptos, tá? E aí só que ele não sabia explicar muito bem o porquê que tinha variabilidade, e hoje a gente sabe que a genética responde a esse aspecto aí, tá?
Não é só a mutação que leva a isso, tá? A gente tem recombinação gênica, a própria reprodução sexuada permite a gente ganhar uma gama aí de variabilidade. As mutações são isso, também são esse a mais aí, permitindo isso, ok? Outro ponto interessante aqui é que esse padrão de mutação pode acontecer basicamente de dois modos, tá? Pode ser diretamente nos genes ou no cromossomo inteiro, tá? E isso leva a gente a poder fazer algumas classificações. Geralmente, algumas dessas mutações, tá, são padrões, são corriqueiras aqui nos seres humanos. E aí a gente consegue, inclusive, enquadrar algumas síndromes muito conhecidas da gente, tá? As mutações, olha só, podem ser gênicas, quando alteram a estrutura do DNA. Então, gênicas vem do gene, tá? Que é uma pecinha do nosso DNA. Ou cromossômicas, quando elas afetam a estrutura e o número dos cromossomos. Vamos ver aqui um pouquinho sobre as mutações cromossômicas, tá? As mutações cromossômicas também são chamadas de aberrações cromossômicas, tá? São alterações na estrutura ou no número de cromossomos normal de uma espécie. Opa, vamos nós, ó. Número de cromossomos normal de uma espécie. Podem provocar anomalias, malformações no organismo e até mesmo a inviabilidade deles, tá? A gente precisa relembrar o seguinte, tá? O que é um cromossomo, tá? Então vamos nós, ó. Vocês lembram um pouquinho da estrutura do DNA? Aquela estrutura em dupla hélice, tá? Então imagina que isso aqui é o nosso DNA, tá? O padrão, tá, da organização desse DNA, certo, vai ser, né, importante para determinar a formação e a síntese proteica, ok? Então, a organização, tá, especialmente aí das bases nitrogenadas que compõem esse DNA, vão ser importantes para o processo de síntese de proteínas. E para que essas proteínas vão ser importantes, professor? Para absolutamente tudo na nossa vida, tá? Tem proteína nas membranas plasmáticas, proteínas importantes que para a gente, associadas à defesa do nosso corpo, como os anticorpos, proteínas associadas aí à defesa do nosso corpo, como a melanina também, a características morfológicas, enfim, tá? As proteínas, elas determinam não só a estrutura, como as funções do nosso corpo, ok? Então, o que acontece? Em geral, esse DNA, ele é uma dupla fita, né? Muito longa, ok? E o que acontece? Eles vão começando em alguns momentos, especialmente aí durante a divisão celular, esse DNA, ele começa o que? A se enrolar bem bonitinho, certo? Beleza? Essa ideia da condensação desse DNA vai acontecer por um motivo. Durante a divisão celular, tá? Esse DNA vai se condensar. Esse DNA condensado se chama cromossomo, tá? Então, o que é o DNA? O que é o cromossomo? É o DNA condensado, tá? DNA condensado. Quando ele vai se condensar, professor? Quando é que ele vai se condensar? Durante a divisão celular. Observe que, em geral, a gente caracteriza esse DNA, esse cromossomo, com essa estruturazinha que parece um X, né? Por que ele parece um X, gente? Porque esse DNA ele está duplicado, certo? Então, esse cromossomo aqui ele está duplicado. E ele está duplicado por um motivo, porque ele vai se dividir, porque essa célula vai se dividir. Então, essa cópia vai se separar, ok? E aí acontece isso, tá, gente? Normalmente, durante essa divisão celular, durante essa replicação do DNA, durante essa duplicação desse DNA, podem acontecer alguns erros, tá? Aí, normalmente, a gente está falando de erros associados aí aos genes, tá?
Se na hora de separar esses que a gente chama de cromátides irmãs, o que é uma cromátide irmã, professor? A cromátide irmã, tá? É justamente a parte desse cromossomo que é a cópia, tá? Que é a parte duplicada, certo? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Quando acontecer essa separação dessas cromátides irmãs ou dos cromossomos homólogos, a gente pode ter uma falha na quantidade de cromossomos. De novo, só para a gente fechar e eu saber, ter certeza que vocês estão conseguindo acompanhar. Boa noite, Francivaldo. Bora lá, ó. Vamos nós, ó. Vamos acompanhar aqui, ó. Seguinte, mutações, tá? O que é a mutação? São alterações ou modificações no material genético, tá? Beleza? Por que a gente precisa saber delas? Primeira coisa, as mutações elas não são necessariamente erros, tá? Pelo contrário, elas permitem a variabilidade genética. Dependendo de como elas acontecem, sim, tá? Isso vai ser um erro e vai levar à inviabilidade daquele indivíduo. A gente já até conhece algumas síndromes para algumas mutações que acontecem nos seres humanos, ok? Mas a grande ideia é que ela vai gerar variabilidade. E onde é que elas podem acontecer, professor? Ou nos genes ou nos cromossomos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender, onde é que eu vou encontrar o gene, onde é que eu vou encontrar o cromossomo? Vamos lembrar aqui, ó. O que é o cromossomo? O cromossomo nada mais é do que um DNA condensado. Ele só vai estar condensado quando a célula estiver durante o período de divisão celular. E se ela vai se dividir, o que acontece? Ela vai duplicar aquele DNA. Então, antes da divisão celular, acontece a duplicação do DNA. E aí, nesses processos, podem acontecer justamente os erros, tá? Então, esse cromossomozinho a gente sempre vê lá na estrutura de X. Por quê? Porque é justamente a cópia, tá? A parte duplicada desse DNA, tá? E onde é que entra o gene aí, professor? Ó, num pontinho desse cromossomo aqui, é onde a gente vai encontrar essencialmente, borrachinha aqui, é onde a gente vai encontrar essencialmente o nosso gene, tá? Então, a gente pode ter erros do gene quando houver a duplicação desse DNA ou do cromossomo quando a gente estiver separando essas cópias desse DNA, tá? Vamos focar um pouquinho nas mutações quando elas acontecem no cromossomo inteiro, tá? Então, provavelmente vai ser durante a divisão desse cromossomo, tá? Dessas cópias que foram feitas desse DNA, tá? Então, as chamadas alterações cromossômicas podem ser classificadas de dois tipos. As alterações numéricas, tá? Quando elas alteram o número do cromossomo. E as alterações estruturais, quando elas alteram fragmentos dentro desses cromossomos. Certo? Vamos lá praticar algumas dessas questões, só para que a gente possa tentar entender um pouquinho, certo? Sobre essa ideia dessas possíveis alterações. Bora lá, querido Francivaldo. Quem mais está online aqui? Pessoal, Cássia. Quem mais está online aqui? Silvério também está online. Pessoal de Guaribas também está online. Vamos lá, ó. Trouxe algumas questões, algumas são inclusive do Enem. Enem de 2021, edital de 2020. Trouxe aqui para a gente uma seguinte pergunta. A sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo é constituído de 7 códons e está escrita a seguir. Então, a gente tem aqui ó, a sequência de 7 códons. Então, vamos nós. Ó. O que isso tem a ver com mutação, professor? Olha só, o RNA mensageiro, gente, como eu disse para vocês, tá?
a importância do nosso material genético, do nosso DNA, é gerar proteínas. Então, a primeira coisa para gerar a síntese proteica, a gente tem que fazer uma transcrição do DNA, gerando o RNA mensageiro. Então, isso aqui, ó, ele foi lido, essa tirinha aqui que a gente tem, ó, de 7 pecinhas, tá? Elas foram lidas de um DNA. Se acontece um errinho lá no DNA, o RNA mensageiro também vai ser alterado, tá? A cada trinca de 3, ou seja, a cada 3 bases nitrogenadas de RNA mensageiro, a gente vai ter uma leitura de um códon, tá? Então, o que é um códon? Um códon é igual a 3 bases nitrogenadas. E a gente está vendo aqui o seguinte, ó. Primeiro códon, A, U, G. Cada letrinha dessa aqui, galera, cada letrinha dessa é uma base nitrogenada. A, adenina. U, uracila. G, guanina. Ok? Na segunda trinca, tá? Atenção, ó, essa segunda trinca aqui não está separada, não. Quando a gente olha para o RNA mensageiro, eles estão juntinhos, é uma fita só, tá? Aqui a questão só separou para a gente conseguir visualizar. Ó, a primeira trinca é A, U, G. A segunda trinca, U, U, U. O quê? Uracila, uracila, uracila. Terceira trinca, G, U, U. Como assim? Guanina, uracila, uracila. Cada letrinha dessa é uma base nitrogenada que vai ter, que esse RNA mensageiro tem. E por que isso vai ser importante? Porque quando eu ver aqui, ó, uma A ou G, eu vou pegar um aminoácido para poder substituir ou para fazer a tradução. Então eu vou colocar aqui, ó, um aminoácido. Normalmente a gente vai colocar a metionina para começar essa leitura. E aí, a U, eu vou botar outro aminoácido, e eu vou botar outro aminoácido, Opa! As ligações entre aminoácidos vão gerar o quê? As nossas proteínas. Sempre, sempre, sempre a gente vai começar em um tipo de códon e a gente sempre termina em outro tipo de códon. Primeiro aqui, ó, primeiro AUG. Não é à toa que o primeiro é AUG. Sempre vai começar no AUG. Sempre vai começar no AUG. E para terminar, professor, aí bora terminar a questão, ó. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se, olha só, bem aqui já está dizendo para a gente, ó, sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais. Então, para terminar a leitura, vai acontecer o quê, professor? Se eu encontrar esses trezinhos aqui, ó, UAG ou UAA, eles param de fazer a leitura e a proteína se encerra ali, ok? Bora ler o que acontece, tá? A pergunta está aqui, ó. Tendo em vista isso, qual mutação produzirá a menor proteína? Ok? Então, vamos ver aqui algumas possíveis mutações que podem acontecer. Como eu disse para vocês, as mutações podem ser gênicas ou elas podem ser cromossômicas. Aqui, eu estou pensando na gênica, tá? Então, eu vou alterar genes para justamente alterar aí a quantidade aí de cromossomos essencialmente. Vamos ver. Primeira, vamos testar. Vamos substituir um ou outro aqui para a gente ver se a gente pode gerar um menor ou não. Qual é a grande ideia? Eu quero gerar uma proteína menor. Olha lá, ó. Para eu ter uma proteína bem pequenininha, ó, essa proteína aqui ó, tem quantos aminoácidos?
tem 7 aminoácidos, tá? Então, eu quero uma proteína com menor quantidade possível de aminoácidos, tá? Para a gente ter uma proteína menor, a gente tem que ter menos aminoácidos. Ou seja, eu tenho que fazer alguma alteração aqui dentro para que a gente tenha, certo? Para que a gente possa encontrar logo esses códons aqui, ó, um códon com UAG ou com códon UAA. O que é a alternativa A? Vamos testar a questão letra por letra. Vamos ver se qual a gente vai encontrar menor. Letra A está dizendo o seguinte, ó, deleção. O que é a deleção, professor? É quando a gente perde um desses genes, tá? Então, deleção do gene da base nitrogenada G no códon 3. Então, o que ele está me propondo? Eu vou perder esse gene Gzinho aqui. Então, a gente vai continuar com A ou G, ok. Sempre começa no A ou G, sempre. O U continua normal, segundo códon. Aí agora a gente não vai ter mais esse G aqui. Agora vai ser U, puxa para cá o C. Depois, professor, A, U. Até agora a gente terminou? Não. Certo? Ou vai terminar no U, A, G, ou vai terminar no U, A. Vamos lá, vamos continuar. G, U, A. E o que mais depois vem? G, U. E aí a gente continua. Opa, não vai terminar aqui ainda não, certo? Vai continuar se prolongando. É a melhor alternativa? Provavelmente não. Bora ver mais. Vou apagar aqui para a gente ver as outras alternativas. Letra B de bola. O que ele está me propondo aqui? A substituição da base nitrogenada C pela base que é citosina, pela base nitrogenada U. Qual é essa U, professor? É a uracila. Aonde? No códon 4. Bora ver lá. Códon 4, ele quer substituir a base nitrogenada C pela base nitrogenada U. Ok? Bora lá, certo? UAA encerra a base, encerra a leitura. Primeiro códon continua com a leitura. Segundo códon continua com a leitura normal. Terceiro códon continua com a leitura normal. E aqui, professor, agora quando chega no quarto, encerra. Então, a gente tem aqui, olha só, uma proteína menor, não tem? Tem, está menor do que a proteína original, certo? Então, como a questão está me perguntando é justamente... Como a questão está me perguntando justamente o quê? Eu quero uma proteína com menor que 7, borrachinha, botar um 7 bonitinho aqui, 7 aminoácidos, tá? Aqui eu vou encontrar o quê? Uma proteína com 4 aminoácidos. Ok? Olha só como o Enem ele é perspicaz com a gente, tá? A gente precisa estar bem preparado para participar, para executar essa prova, tá, queridos? Eu estou falando uma questãozinha aqui de mutação, tá? O conteúdo base dela é mutação, mas eu só consigo executar ela preparando, tendo ali como base o que? Síntese proteica, tá? Então, normalmente o Enem ele vai fazer esse tipo de coisa, tá? Às vezes é um conceitozinho, ele contextualiza muito bem para a gente, certo? E a gente precisa ter uma noçãozinha da base, tá? O Enem contextualiza para a gente, ele está me dizendo, ele vai encerrar em UAG e UAA, tá? É a vantagem aí do Enem. Vamos ver as outras, né? Eu quero a menor. Vamos encontrar uma menor do que 4 aqui. Vamos ver a C. O que ele está me propondo? A substituição de G por C no códon 6. Quem é G?
Guanina. Quem é C? Citosina. Vamos testar. Tá lá no códon 6. Aí você pode dizer, professor, mas se lá no códon 6, professor, e eu não vou alterar nada antes disso, então já vai ser maior, né? Porque eu vou continuar tendo primeiro aminoácido, segundo aminoácido, terceiro aminoácido, quarto aminoácido, quinto aminoácido. Aí, professor. Então, se eu alterar só lá no 6, ele ainda vai ter pelo menos 5 aminoácidos certinhos, tá? E aí, 2, o que ele quer trocar aqui? Ele quer trocar o quê? O guanina por citosina. Vai provocar terminar a leitura dessa proteína antes? Não vai. Então, se não vai, não compensa. Então, não. Então, também não é C. Vamos ver a letra D. Substituição de A por G no códon 7. A mesma situação, galera. Vou chegar até o códon 7. Ele quer a substituição de quê? Olha só, opa. Do adenina por guanina. A adenina por guanina. Vai ficar UGG. Vai provocar? Não vai terminar no 7. Vai ser mais do que 7 códons agora. Porque ele só vai parar de fazer a leitura quando ele encontrar o AG e o AA. Vai ficar maior. Então, não. Ok? Vamos ver a E. Então, também a D não. Deleção dos 2 primeiros nucleotídeos. Eita. No códon 5. Bora lá. Deleção dos 2 primeiros nucleotídeos. Atenção, aí precisa lembrar do terminho, tá? Parte desse nucleotídeo é a base nitrogenada, tá? Então, quando eu falar, vou perder esses 2 aqui, ó. Perdi, certo? Beleza. E aí, o que vai acontecer? Vai ficar aqui, ó. U, A, G. Ah, professor, encerra agora no códon 5, né? Encerra no códon 5. Mas os outros continuam, ó. Códon 1 continua igual, códon 2 continua igual, códon 3 continua igual, códon 4 continua igual, códon 5. Opa, aqui a gente vai ter 5 aminoácidos. Nesse caso aqui, ó, o que eu quero? Menor do que 7, mas eu quero a menor tipo de proteína. Então, entre 7, 4 e 5, qual seria a menor dessas proteínas? Aí, professor, aqui tem a menor quantidade de aminoácidos. É a mutação aí da alternativa B de bola. Deu para acompanhar aí, galerinha? Fiquem atentos aí nessa ideia, tá bom? Bom, ó, eu gosto sempre de valorizar. Tem coisas boas no Enem, tá? Uma das coisas que eu gosto bastante no Enem em comparação a outros vestibulares é a contextualização que ele dá pra gente. Tem que saber o conteúdo, não tem como sair, não tem como se sair bem numa prova sem saber conteúdo, não. Precisa. Mas veja bem que ele contextualiza pra gente, ele ajuda, certo? Então não é uma questão de decoreba aí não, tá? Então, tem uma boa contextualização aí, por exemplo, até de orientar a gente de quais são as trincas dos códons que encerram as leituras desse processo. Mais uma questãozinha aqui, ó, galerinha, Enem de 2015. A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico, tá? Essa técnica consiste na montagem fotográfica em sequência de pares de cromossomos que permitem identificar o indivíduo considerado normal, tá? O que é um indivíduo considerado normal, tá? O normal, assim, galera, a gente está falando de mutação, tá? Ou seja, é considerado um padrão dentro do aspecto genético, certo? Apenas nesse aspecto, tá? Olha só.
O indivíduo considerado normal, ele vai ter 46 cromossomos. Lembra lá, galerinha, nós temos seres humanos, tá? Temos 46 cromossomos. E atenção, tá? Esses cromossomos se organizam em pares, ou seja, a gente tem 2 conjuntos, tá? Estão organizados em pares. Então, somos 2 conjuntos de cromossomos, tá? 2 conjuntos? Sim, tá? Apesar de eles estarem organizados em pares, né? Você vai dizer assim, ah, são 23 pares, né? Então, são 23... Não são 23 conjuntos, tá? São 2 conjuntos, porque um conjunto veio do seu pai e o outro conjunto veio da sua mãe, tá? É outra coisa que permite a gente ter variabilidade genética, ok? E biologicamente falando, geneticamente falando, vou nem dizer biológico, vou dizer geneticamente falando, o que vai determinar o padrão de sexo no ser humano da gente é o par de cromossomo sexual, tá? Para determinar o sexo feminino, olha só, a gente vai dizer que é o cromossomo XX, vai ser o cromossomo que vai determinar o sexo feminino, ok? E quando a gente tiver o último par de cromossomo sexual, XY, determina o sexo masculino. Certo? Vamos nós. A grande ideia é que você vai fazer uma leitura dos cromossomos que existem e saber se o indivíduo é normal ou não. A investigação de um cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e de comprometimento cognitivo, verificou que ela apresentava uma fórmula cariótipa diferente. Oh, professor, tá aqui um a mais. O ideal era que ele tivesse 46 cromossomos, mas ele não tem 46, ele tem um a mais. Então, vamos nós. Ó, o que a gente está falando nessa primeira aula? Temos 2 tipos de mutação. Tem uma mutação que pode ser gênica, a gente trabalhou aqui essa questãozinha aqui, ó, uma mutação gênica, alteração nos genes do DNA. E a gente pode ter uma alteração cromossômica, quando vai alterar o cromossomo inteiro, tá? Então, vamos nós. Ó. Na cariotipagem, o esperado era que a gente tivesse 46 cromossomos, tá? Organizados em pares. Mas quando aparece um a mais, um a menos... Opa, tá aqui 47, tá? Ele é XY, veja bem. Então, aqui, ó, igualzinho, ó, padrão masculino. Certo? Tranquilo. E esse mais 18 aqui, professor? O que é isso? Então, a gente está observando que apareceu um cromossomo a mais. Aonde? No par. Então, um cromossomo a mais. No par de cromossomos número 18. Lembra lá que eles se organizam em pares. Por que em pares, professor? Porque um veio do pai e o outro veio da mãe. Então, a gente vai conseguir ver essa padronização, certo? Deles organizados. Esses pares são chamados de cromossomos homólogos. Pergunta. A alteração que acontece, essa alteração cromossômica que está acontecendo nessa criança, ela pode ser classificada como... E aí? Ela é estrutural ou ela é numérica? O que foi que a gente disse aí, ó? Vamos só pegar aqui, galerinha. Vamos aqui, ó. Numérica, quando ela altera o número de cromossomo. Estrutural, quando ela altera fragmentos desse cromossomo. Numérica, número total de cromossomos. Estrutural, fragmentos desse cromossomo. Bora aqui. Simples assim, questãozinha dessa. Ô, professor, a gente colocou aí, ó, mais um tipo de cromossomo aí dentro desse grupo, não é isso? Então, ela não é exatamente estrutural, tá? Essa ideia dela ser estrutural e estrutural aqui é o que aconteceu na questão anterior,
Tá? A gente pode ter a deleção, a duplicação, a substituição de quê? De nucleotídeos, de bases nitrogenadas. Certo? E isso, claro, que vai alterar diretamente a formação do padrão de uma proteína. Não é esse o caso. Ah, então ela é um tipo de alteração numérica. Exatamente, mas tem vários tipos aqui, né, professor? A euploidia, a poliploidia e a neuploidia. A gente vai conversar agora sobre essas alterações aqui, ó. A gente já vou deixar aqui para vocês que ela é a neuploidia, mas vamos entender aqui um pouquinho, ó, sobre essas alterações cromossômicas numéricas, tá? Quais são essas alterações cromossômicas numéricas, tá? Elas provocam alterações no número de cromossomos. Elas podem ser classificadas de dois tipos básicos, tá? As euploidias e as aneuploidias. Quem são as euploidias, professor? Quando a alteração em um cromossomo inteiro. E as aneuploidias é quando acrescentam ou perdem poucos cromossomos. Vamos entender um pouquinho isso na prática. Euploidia, professor. Nas euploidias, a gente vai encontrar um conjunto de cromossomos, ou vai se perder, ou eles vão se somar aí, acrescentando, tá? Por exemplo, as monoploidias. O que é isso? É quando há apenas metade do cromossomo. Em geral, aqui, se o organismo é um organismo diploide, ele é inviável, tá? Por exemplo, ó, N aqui, ó, o ser humano tem quantos cromossomos que a gente viu na questão? 46 cromossomos, certo? Mas eu disse que eles estão organizados em pares. Ou seja, o que a gente vai ter aqui, ó? Esses 46 estão organizados em pares, tá? Então, a gente vai dizer que ele vai ser, ó, 2, N. 2 por quê? Porque são os pares. E esse N aqui é o número de cromossomos que a gente vai ter em cada conjunto, certo? 2, porque são dois conjuntos. E o N representa o quê? O número de cromossomos que a gente vai ter em cada conjunto, certo? No caso do ser humano, esses N aqui, ó, N é igual a 23. Lembrando, eu recebo 23 cromossomos do meu pai e 23 cromossomos da minha mãe. Dá para o indivíduo conseguir ter viabilidade desse jeito, tendo só 23 cromossomos? Não, eu preciso das dois, certo? Vai ter algum organismo vivo que vai conseguir? Provavelmente vai. Certo? A diversidade é muito grande, alguns indivíduos não são tão complexos como o ser humano, ok? Atenção! Monoploidia é diferente de haploidia. Como assim, professor? Vai ter indivíduos que são haploides, que não precisam de pares de cromossomos, ok? Vão ter indivíduos que são essencialmente haploides. E é esse o estilo de vida dele. Agora, isso é um padrão para aquela espécie. E isso é um padrão para aquele grupo de organismos que tem o ciclo de vida desse jeito. Veja bem, nós vamos ter células, nós, seres humanos, temos células que são chamadas haploides. Nós temos células que são haploides. São as células gaméticas. Então, a função dela, de fato, é fecundar. Como é que a gente vai ter dois N's, 23 do pai e 23 da mãe? Que horas é que eles se juntam? Porque a gente tem essas células que são especializadas na reprodução. Então, da mesma forma como a gente somos indivíduos adultos com 46 cromossomos, mas nós temos as células gaméticas com a metade desses cromossomos para ter a fecundação, o inverso também pode acontecer, tá? A gente já teve aula para conversar sobre essa ideia dos ciclos de vida. Temos vários tipos de ciclo de vida, tá? Então, temos indivíduos que fazem justamente o oposto.
tá? Que são indivíduos haploides, essencialmente, tem só N cromossomos, vai se misturar o DNA com o outro indivíduo, vai virar uma célula diploide, mas aí ele sofre uma meiose ali para poder voltar para o que é considerado o padrão daquela espécie, ok? Monoploidia, aqui nesse caso não, é uma mutação, é o erro. E a poliploidia, professor, agora isso aqui é um pouquinho mais comum aonde? No grupo das plantas, tá? A gente tá o quê? Um acréscimo nesse conjunto. Então, em vez de ter o 2N, que era o esperado, a gente vai ter um conjuntinho a mais ou dois conjuntinhos a mais. Especialmente quando a gente fala de 3N ou 2N, isso aqui é um pouquinho comum em alguns grupos de plantas das angiospermas, especialmente para gerar as sementes, tá? Em todas as plantas? Não, em todas as plantas não. Mas isso aqui ajuda muito a planta a ter o quê? Endocarpo, né? Ou ter algumas estruturas que ajudam a nutrir algumas plantas, certo? Então, na verdade, às vezes não vai ser nem para o indivíduo em si, mas vai ser ali para aquela estrutura a mais, para os apêndices da semente que vão existir, para gerar nutrientes para ela, para que ela possa crescer. Ou seja, mutação nem sempre vai ser um erro de forma negativa. Pelo contrário, ao longo da evolução de alguns grupos, como o caso das plantas, a poliploidia passou a ser algo interessante para o sucesso, para que aquela semente pudesse durar mais, pudesse responder mais. Ok? No próximo tempo, a gente vai dar um breakzinho agora. No próximo tempo, a gente vai conversar sobre as aneuploidias, quando esse erro não fica restrito aqui a esse conjunto inteiro de cromossomos, tá bom? Guardo vocês.